vem conosco, em nome de Jesus, aprender justificação pela fé. Você sabe o que é justificação? Sabe o que é justificação? O que é justificado? Tem um vídeo no canal só sobre justificação. É isto. Vamos aprender. O que é justificado? Alguém pagou alguma coisa. Alguém pagou a dívida. Alguém pagou a dívida sobre a minha vida. Alguém pagou algo como justificado perante Deus. Eu tinha inimizade com Deus. Eu não poderia ter um contato com Deus. Estava cortado lá no Éden e foi religado através de Jesus. Então, eu tenho livre acesso através de Jesus, porque é o justo. Quem que é o justo? Jesus. Jesus. Um justo morreu para todos os injustos, né? Vivificado. 1 Pedro, né? Que a gente já citou aqui. Já passamos pelo texto. Já passamos pelo texto. Então, mais uma vez, vem conosco. Vamos abrir a nossa mente, abrir o nosso inconsciente para que possamos aprender mais e mais essa palavra. Aqui falamos de Bíblia. Não tem dogma de igreja, não é sobre placa de igreja, é sobre palavra do Senhor, para que possamos crescer mais e mais, crescendo mais e mais na palavra do Senhor. Amém? Então, vem conosco, eu convido você e toda a sua família e todos os seus amigos. Olá, graça e a paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. Graça e paz na sua vida, seja bem-vindo à Casa da Oração Milk para mais um vídeo Justificação pela Fé. Você que viu os nossos vídeos anteriores, nós estamos falando sobre justificação pela fé. Para ter justificação, tem que ter fé. É este o assunto do terceiro vídeo, justificado pela fé. Convido sempre, convidando você para entrar conosco nesse estudo, aprofundar, se lançar realmente nesse estudo para aprender mais e mais da palavra do Senhor. Então, vem conosco, em nome de Jesus, aprender justificação pela fé. Você sabe o que é justificação? Sabe o que é justificação? O que é justificado? Tem um vídeo no canal só sobre justificação. É isto. Vamos aprender. O que é justificado? Alguém pagou alguma coisa. Alguém pagou a dívida. Alguém pagou a dívida sobre a minha vida. Alguém pagou algo como justificado perante Deus. Eu tinha inimizade com Deus. Eu não poderia ter um contato com Deus. Estava cortado lá no Éden e foi religado através de Jesus. Então, eu tenho livre acesso através de Jesus, porque é o justo. Quem que é o justo? Jesus. Um justo morreu para todos os injustos, né? Vivificado. 1 Pedro, né? Que a gente já citou aqui. Já passamos pelo texto. Já passamos pelo texto. Então, mais uma vez, vem conosco. Vamos abrir a nossa mente, abrir o nosso inconsciente para que possamos aprender mais e mais essa palavra. Aqui falamos de Bíblia. Não tem dogma de igreja, não é sobre placa de igreja, é sobre palavra do Senhor, para que possamos crescer mais e mais, crescendo mais e mais na palavra do Senhor. Amém? Então, vem conosco, eu convido você e toda a sua família e todos os seus amigos. Compartilha no seu WhatsApp, no seu Instagram, né, Gil? Sim, compartilha. Leva essa todas palavra, as redes possíveis. Faz o ID, né? Você vai ver, como sempre nós falamos aqui, pause o seu vídeo, lê texto a texto, lê versículo a versículo conosco, pega a sua versão favorita e começa aqui, né, juntamente conosco na apostila, no link list aqui abaixo, né, Gil? Se você ainda não recebeu, manda para mim uma mensagem, nós vamos mandar para você completamente gratuito um PDF com a apostila inteira, com todos os estudos, e você vai poder ler e estudar para quando ver o vídeo, você já está um pouco mais embasado e você conseguir chegar no pensamento que nós queremos transmitir aqui. Então vamos para a justificação pela fé? Vamos junto. Bom,
Nós passamos então, nos primeiros vídeos, falamos sobre a introdução, usamos o texto, Gálatas capítulo 2, do 15 a 21. Nós passamos também ao longo dessa nossa jornada pelo texto de... Esse é João ou é Jó? É Jó. Jó 25, 4. Também falamos sobre Romanos 10. E hoje nós falamos também sobre João, capítulo 8, versículo 44. E depois falamos também a respeito do Romanos 10, versículo 2. Isso tudo você vai ter uma ideia geral, porque se você por acaso caiu nesse vídeo de primeira, se foi o primeiro vídeo que você teve acesso, tem uma link list, tem todo podemos dizer assim, né? Um tratado teológico. Será que a gente pode dizer isso? Uma discussão, nós estudamos isso de uma maneira muito minuciosa, uniforme, vendo os textos, vendo os vídeos a vídeos, você vai conseguir montar para você uma teologia, uma ideia a respeito do que nós estamos tentando passar. A justificação é um tema muito, muito importante para que você tenha uma lógica, para que você entenda a real motivação que nos leva a adorar, certo? Nós não somos justos, nós somos justificados. Então, para você entender isso, você volta na playlist, tem lá uma série de, se eu não me engano, são 4 ou 5 vídeos só sobre justificação. Nós falamos exaustivamente sobre justificação, pegamos todos os textos possíveis, pode ter ficado algum texto de fora e tal, mas fizemos o possível para poder abranger todos os textos que falam de justificação. Essa nossa palavra de hoje, esse estudo que fala sobre justificação, fala sobre a passagem, né, do que aconteceu, como se fosse assim, um pequeno confronto, né? Não houve confronto, mas a gente gosta, o crente gosta dessa palavra do confronto, entre os judaizantes que estavam na igreja de Antioquia, junto com Paulo, Barnabé e os demais, porque sabemos que quando houve então a saída da igreja da central de Jerusalém, quando a igreja começou a ser gerida e arquitetada diretamente da igreja de Antioquia, onde hoje é a Turquia, você percebe que existe então um diálogo, existe o que nós já passamos, né, pelo capítulo 2, 15 a 21, falamos a respeito disso. E desse discurso, dessa conversa que houve, surgiu a necessidade do Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, já falamos sobre isso também. E o que isso vem embasar nossa fé? Você precisa entender que quando você é justificado pela fé, quando você passa pelo entendimento de que você não tem mérito nenhum e que tudo que você tem para adorar é o motivo, né, consumado do que Cristo já fez, você consegue entender a adoração de uma maneira mais livre, né? Porque nós já passamos por isso, nós já falamos sobre isso, mas é sempre bom ressaltar. A igreja moderna coloca o evangelho como sempre algo a ser buscado, sempre algo a ser ganho, sempre algo a ser conquistado. E a salvação, ela é meritória a Cristo. O mérito é completamente do sacrifício de Jesus. E daí vem a necessidade de você saber a justificação, né? Por exemplo, o ponto 2 do pensamento fala assim: pela fé em Cristo somos justificados. Ele foi o cumprimento da lei, o sacerdote, o sacrifício suficientes para nos salvar. Por sua graça, demonstrada no derramamento do seu sangue, ele nos tornou isentos de culpa, perdoados, pagou o nosso resgate. Então, quando você lê o livro de Levítico, que ele vai falar exatamente nesse aspecto, que Jesus, quando ele entrou no Santo dos Santos, não nesse que havia na terra, mas no real Santo dos Santos, na presença, né, do Criador. Nós sabemos que Deus é um só, então é só uma maneira de você entender, uma teatralização do que Jesus fez para que você entenda. Então Jesus, ele foi o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, é o Santíssimo Lugar,
Não aqui na terra, como Hebreus fala, aquele que está no céu. Figuradamente, o trono de Deus. Não feito por mãos humanas. Não fez por mãos humanas. Maravilhoso. Então, Jesus, ele é o sumo sacerdote porque ele é o único digno. Jesus, ele é completamente digno, mas o sumo sacerdote não era. Então, Jesus, ele é o único sumo sacerdote da ordem, linhagem de Melquisedeque, que é digno de entrar realmente diante do Pai, porque ele e o Pai são um, né? Como ele próprio disse ao apóstolo Filipe. Ele é a própria oferta a ser entregue para a justificação de todo aquele que nele crê, certo? Deixar isso bem claro, justificação de todos aqueles que nele creem. E ele também é o próprio Deus que aceita a oferta, certo? Quando o Paulo fala que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, pela inspiração, pela vontade de Deus, pelo poder de Deus, é um sinal de que o sacrifício foi aceito. E nesse momento que o sacrifício foi aceito, ele justifica toda a humanidade que coloca a fé nele. Então você percebe bem, quando Paulo fala a Pedro, né, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, acompanhe aí na sua apostila, você que está lendo comigo, o ponto A, a justificação pela fé. Gálatas 2,16. Se você tem várias versões da Bíblia, eu aconselho você a ler esse texto em várias versões, certo? Estávamos até conversando há 3 dias atrás a respeito de uma versão que a gente usa para poder fazer a exposição, que ela é tirada palavra por palavra diretamente do grego e do hebraico. Você lê isso, meio que falta uma conexão. Então existe a versão, existe a tradução, porque para completar uma ideia, para poder fazer um pensamento ele seria inteligível na nossa língua hoje, há 2-3 mil anos depois que isso foi escrito, existe um trabalho muito grande de tradução. Então, várias pessoas, várias comissões de tradução podem atualizar os textos de uma forma com que o texto seja inteligível e aplicável para a nossa era hoje, né? Então, é muito importante você ter várias versões, sempre versões que sejam confiáveis, versões que sejam averiguadas por comissões de ética e versões que nós conhecemos, né? Tem a nova versão internacional, a versão King James, tem várias versões King James diferentes. Tem a versão Almeida, né? Tem a revista atualizada, corrigida, tem a Fiel, tem a século XXI, tem a Almeida para os dias de hoje. Então, quer dizer, NVI. Você tem uma infinidade de versões que fazem você entender, poxa, eu não tenho acesso a uma Bíblia grega que nem vocês têm. Ok, pega várias versões diferentes e você vai no dicionário ver por que aquela palavra aqui entranháveis afetos de misericórdia, aqui diz intensos sentimentos de misericórdia. Por quê? Qual que é a lógica, entendeu? E você vai conseguir chegar num consenso de tradução que é a melhor para você entender o texto. Então vamos lá, pause o vídeo, leia na sua apostila, leia na sua Bíblia e depois volta para a gente discutir. Gálatas capítulo 2,16 diz lá, mas sabemos que todos, está escrito aqui, ó, mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Eu acho que o apóstolo foi muito claro quando ele disse isso. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazer o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ele é enfático, ele é cíclico e ele é repetitivo, né? Eu esqueci o nome da figura de linguagem que faz a repetição. Por que ele faz isso? Para que você consiga entender que você ser aceito por Deus, você ser salvo por Deus, você ser justificado é isento de julgamento. Como nós falamos aqui no vídeo anterior, a lei, ela promove um julgamento, certo? Se você é chamado numa corte, diante de um tribunal, diante de um promotor e diante de um juiz, porque você ultrapassou um sinal vermelho numa faixa escolar. É lei. É lei. Você realmente fez isso? É comprovado? Você está sendo julgado pela lei. Ponto final. Acabou.
Agora, se você chega lá, é incriminado, você realmente fez, culpado, você tem que fazer o quê? Pagar. Ah, mas eu não tenho como pagar. Chega alguém por você, ok, eu conheço ele, eu dou o meu nome e eu dou a fiança, eu pago. Ele está justificado. Você é justo? Não, você cometeu o crime. Mas alguém pagou a fiança. Ah, entendeu? Você foi justificado, ok? Pelo mérito de alguém. Nesse caso, nesse exemplo aqui da parábola, né, que a gente falou, pelo dinheiro de alguém. Alguém pagou a fiança e libertou você. Você é justo? Não. Você é inculpável? Não, você tem culpa. Você realmente cometeu aquela infração de trânsito. Mas você está liberto. Por quê? Você foi remido. O que é ser remido? É quando alguém entra no seu lugar e paga a fiança no seu lugar, no seu nome. Então, quando Paulo diz isso, ele está dizendo para judeus, a respeito da lei dos judeus, escrita por Moisés, certo? No Monte Sinai, eles passaram 2 anos ao pé do Monte Sinai, praticamente 2 anos, 1 ano e tal, ao pé do Monte Sinai, recebendo todo o códice, toda a escrita, né, em pergaminho, e de acordo com que o tempo foi passando, aquilo foi sendo revisado, atualizado e foi dito por Moisés, foi ensinado. E ele está falando para os judeus. Leia todo o capítulo 2 de Gálatas. Vai ter ali um embate, vai ter ali um confronto de ideias. Porque Paulo chega para Pedro e fala, nós somos judeus e não pecadores não judeus, como nós costumamos chamar a eles de pecadores não judeus. Mas todos nós aqui, ele está falando daquela reunião do refeitório da igreja em Antioquia, ele está falando, todos nós aqui somos aceitos por Deus, aceitos, salvos, justificados, reconciliados. Por fazer o que a lei manda? Não, porque cremos em Cristo. Isso. Paulo, na carta aos Efésios, ele vai dizer isso, porque agora já não existe judeu, grego, homem, mulher, já não existe escravo, livre, todos somos um em Cristo. O que ele quer dizer? Ali o privilégio está em Cristo. Entende? O que ele quer dizer? Você crê em Cristo? Você está em Jesus? É isso que significa a parábola. Você está em Cristo? Você crê nele? Então você está justificado. Não existe lei para você. Não existe lei cerimonial, não existe lei ritual, não existe lei civil. Todo o códice, todo o código de lei que Moisés ele escreve na Torá e é tratado basicamente de Levítico a Deuteronômio, Números, né? É todo falado a respeito de como viver em santidade no meio dos seus irmãos. Mas está falando de leis aqui espiritual, irmão. Não está falando de lei civil, né? Mas é lei civil porque para o judeu daquela época não existe distinção. Essa distinção que os teólogos fizeram é moderna. Nós entendemos isso de forma moderna. A teologia, porque tem diferença da lei ritual para a lei cerimonial, para a lei moral. Para o judeu não tem. Mas também não vai atravessar o sinal vermelho. Isso aí está infringindo uma lei. Isso aí tem um código civil aqui, humano aqui, e podemos... Você vai ser pego do mesmo jeito. Exatamente. Então vamos seguir lá. O Gálatas, capítulo 1, versículo 11... Na letra B está dizendo aí, não foi sangue humano. O que quer dizer isso? Paulo vai dizer para os irmãos das comunidades, né, das igrejas dos Gálatas, que não foi meramente um pagamento, como nós fizemos aqui o exemplo, de um valor monetário, né, de um valor que perece, vamos colocar assim, do jeito que a Bíblia fala. Um valor que estraga, que enferruja. Foi o sangue de Cristo, ele fala lá, versículo 11. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana, ele não está falando, sabe, de um estudo onde você vai para uma classe teológica, de um professor que ensina para você. Ele recebeu isso diretamente das visões que ele teve, das visitas que ele teve de forma visível, audível do próprio Senhor Jesus. Certo? Então, quando ele fala assim, não foi sangue humano, não foi uma pessoa que ensinou para ele, não foi uma pessoa de carne e osso, ele não está falando aqui da época que ele estudava com Gamaliel, lá no Beit Midrash, que a gente chama, né, em hebraico, na sala de estudo, na Yeshivá. Ele não está falando aqui dos estudos rabínicos que ele estudou da tradição. São mensagens que ele recebeu diretamente do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, do Espírito de Deus, conforme esteja na tua Bíblia, não tem problema.
É a mesma mensagem, é o mesmo conteúdo, é o mesmo evangelho pregado por João, pregado por Marcos, pregado por Pedro, pregado por qualquer outro apóstolo que talvez não tenha escrito livro. É disso que a gente está falando aqui, certo? Por quê? Quando você fala a respeito de remissão, de pagamento de dívida, a lei não tem capacidade de aperfeiçoar uma pessoa. A lei não tem. Certo? Se Deus me livre, eu vou ali fora e mato uma pessoa, por qualquer que seja o motivo, eu vou preso e eu fico lá preso na cadeia. Eu estou pagando uma dívida com a sociedade imposta por um tribunal humano, mas eu não vou sair de lá melhor. O que vai fazer com que eu melhore, com que eu me arrependa, com que eu vire um ser humano novo, restaurado, é o evangelho. É o encontro com Cristo. É o sangue de Cristo que me lava de toda culpa, de todo pecado. Eu não deixo de ser um assassino, mas eu paguei pelo preço. Entende? Eu paguei pelo crime. Eu fui justificado, fui tornado justo. Então, quando nós falamos a respeito de lei, estamos falando a respeito da lei dos judeus. É porque tem muita igreja que ela insiste na prática do Velho Testamento. Mistura, né? Ela mistura aquilo que a gente fala sobre graça, sobre a lei. Ah, mas por que tem... Poxa, tá lá escrito não matarás. Meu amigo, se você precisa de um mandamento para não matar o seu irmão, para que você não mate o seu irmão, você é pior do que o infiel, cara. Se você precisa que a polícia ande atrás de você, sempre ali com um cacetete dando na cabeça, proibindo você de cometer um ato infracionário, você não é uma boa pessoa. Você só não faz porque tem alguém vendo. E está com medo. Certo? Da lei. Por que Jesus disse um novo mandamento eu vos dou? Se você vê bem, ele repetiu Levítico 19:18. Ame o seu vizinho como você se ama. Certo? Ele está repetindo a lei. Só que ele disse um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos, vou falar agora na linguagem crente da Almeida Revista Atualizada. Amai-vos uns aos outros como eu amei vocês. Aí já é diferente. Aí já não é lei levítica. Como é que Jesus amou você? Você é capaz de reproduzir esse amor? Então não é mandamento. Certo? Quando eu sou fiel à minha esposa porque eu a amo, é diferente de eu ser fiel a ela porque tem alguém vendo. Às vezes a gente está em algum lugar que não tem ninguém vendo. E aí? Entende isso? Então nós não precisamos da lei executiva de Moisés na nossa vida. Nós não precisamos fazer esse monte de campanhas, festivais e festas. É uma coisa bonita de se ver você fazer algo ali para que a pessoa possa ter contato com aquela tradição, né? Na época que eu frequentava a sinagoga, era muito bonito você ver as festas. Você vê o jeito com que eles montavam a sucá, que é aquela cabana feita de folhas. Você vê o jeito com que eles faziam a alimentação, tanto do Shabat quanto das festas. E você vê como é que era recitada as bênçãos. É bonito, sabe? É legal de você entender, você poder hoje ler um livro e você ter uma noção visual daquilo que você está lendo. É maravilhoso. Conhecimento. Agora, você realmente ficar debaixo daquela lei, te massacrando para você viver daquela forma porque você acha que está agradando Deus daquela forma, desculpa te falar, querido, mas você não tá. Tá? Você não tá. Você não consegue agradar a Deus e você não consegue decepcionar a Deus, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Hoje eu falo assim, olha, eu não vou cometer esse pecado, Senhor. Não vou. Em nome de Jesus, não vou. Mas Ele sabe se eu viver daqui a 10, 20, 50 anos, se eu vou fazer isso ou não. Então Ele não se decepciona comigo porque Ele já sabe do futuro. Ah, então, irmão Gil, como é que a gente sabe que a gente está salvo? Porque foi Cristo que pagou o preço, não foi você. Foi o homem, né? Entende? O pagamento está feito. Então, quando nós falamos a respeito disso, tem aqui um texto em Romanos 3:20 que fala a respeito disso. Paulo fala lá aos Romanos: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Então, condena. A lei condena. Exatamente, a lei ela só veio para poder dizer, se você passar dessa linha, você é um infrator. Ela não está dizendo para bem ou para mal. Ela estabeleceu um limite e ela disse, se passar, é um infrator. Então a lei ela não melhora as pessoas. Eu só posso aqui abrir um parênteses? Dá vontade. Irmão, por que nós estamos falando isso, sobre essa justificação e falando sobre lei mosaica e a graça
de Cristo Jesus. Porque quanto tempo já foi escrita essa carta de Gálatas? A carta de Gálatas agora, basicamente, em 2065, ela faria 2000 anos. 2000. Ainda não tem 2000, mas é quase. Mas quase. Se naquele tempo, o apóstolo Paulo já sabia que há grandes misturas, mas ali a gente podemos dar uma desculpa, porque eles estavam saindo, eles estavam vivendo aquilo, eles estavam vivendo a lei, né? Aqueles que eram judeus que aceitavam Jesus. Nós estamos falando dos que eram os gentios, né? Que se aceitavam, tinha que se entrar, né? E muitos dos fariseus e saduceus daquela época também aceitaram? Se 2000 anos... mas vocês estão batendo na igreja, vocês estão batendo na Bíblia, né? Porque nós somos questionados por isso, né? Vou falar assim, você está batendo na Bíblia, mas a Bíblia não está escrito na Bíblia, não está escrito... Então vocês não creem na Bíblia, não creem em Gênesis até Malaquias, só creem então dos evangelhos, ou principalmente, ou dos Atos, né? Que ali realmente começa... O Novo Testamento. Né? Dos Atos dos Apóstolos, começa realmente saindo da lei, né? Sim. E a lei acaba em quem? Em João. Não foi João isso? Batista. Quem que disse isso? Jesus. A lei foi ali. A lei acaba em João. João prepara o caminho para Jesus cumprir essa lei, não foi? Exatamente. E depois começaria o quê? Um novo mandamento vos dou. Nós somos igreja, não sou judeu. E essa mistura até hoje. Essa mistura... Então, aqueles que... Não vou falar haters, né? Mas vamos falar pessoas que... Vocês estão batendo na igreja, vocês estão falando do evangelho, então vou rasgar a Bíblia, vou rasgar o Velho Testamento. Não é isso, irmãos. Nós cremos na Bíblia, não cremos? Certeza. Gênesis até Apocalipse. Tudo. No princípio era o verbo, né? Aliás, no princípio o mundo estava sem forma e vazia ali, não era? Né? Haja luz. Nós cremos nisso. E vamos lá no Apocalipse, nós cremos nisso. Uhum. Só que nós temos que ver em partes, do que era histórico, daquilo que traz para nós, e vendo Cristo lá atrás. Entendendo que Cristo estava lá no princípio, desde a fundação do mundo, o Cordeiro já se fez o sacrifício desde a fundação do mundo pela minha vida. Por isso nós estamos aqui debatendo isso, voltando aqui, que os meus irmãos afirmam vocês que o evangelho que eu anuncio não é invenção humana. O apóstolo Paulo estava se afirmando a eles, aos apóstolos, falando, eu não recebi nada do homem, daquilo que é sangue, mas recebi daquele que vem do alto, do Espírito quem? Deus único, através de Jesus, que veio e trouxe essa revelação para ele, de abertura, que nós temos que entender que a igreja, Romano nos ensina que não há condenação daqueles que estão em Cristo Jesus. Exatamente. Não há julgamento para aqueles que estão na lei, aqueles que estão fora da lei, aqueles que estão na lei, aí é um julgamento. Sim. Não foi dito aqui, foi feito aqui a analogia, né, daquele que tem que cumprir, é lei, tem que ir lá, chega no juiz, tem que cumprir, livre ou condenado, né? Tá liberto ou condenado? Cumpriu a lei, fez a lei, cumpriu, sim senhor, tá liberado. Mas se não cumpriu como deve ser, basta um. Tiago nos ensina, basta um tropeço no pão. Como que diz lá, Tiago? Se você quebrar um único mandamento da santa lei, você quebrou todos eles. Porque o mesmo que fez um, ele também fez o outro. Nós temos o privilégio de estar em Cristo, irmãos. Cristo, mas atenção, volta nos vídeos lá, que, então Cristo pagou os meus pecados, eu estou livre, posso viver a minha vida assim, oba-oba? Não. É só você ler mais à frente aqui, nós estamos no capítulo 2, versículo 16, se você ler o 20, 21, 22, está dizendo lá, não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Exato. E certeza que Cristo vai levar você a cometer algum crime. Diz a palavra, se nós vamos cometer mais pecado, porque a graça... Né? Exatamente. Também não. Não. É isso, irmãos. Então, por isso nós estamos aqui falando dessa justificação. Não vou perder o raciocínio, volta aqui para o raciocínio. Porque se você parar para perceber bem, o que acontece? Hoje em dia, as igrejas que nós vemos, né,
superlotadas e abarrotadas de pessoas. Ok, maravilhoso, Deus abençoe e continue enchendo a tua igreja. Mas, eu vou dizer uma coisa aqui que eu não gosto muito. Por que eu não gosto de ser chamado de pastor? Vou dizer para você. Porque criou-se uma ideia de uma profissão desde a época mosaica. Existia o levita, existia o sacerdote, existia o Rosh Yeshiva, que a gente chama, né, que são os chefes ensinadores da casa de estudos. Então, quando você chega para uma pessoa e fala, eu sou um pastor, o que ele vai pensar na cabeça dele? Primeira coisa, que você recebe o salário da igreja, você é um assalariado. Segunda coisa, que você está interessado no dízimo do cara. Terceira coisa, lá no final da lista vai estar dizendo lá que você alimenta. O que significa ser pastor? Roe, do hebraico. Ser pastor, alimentar, apacentar, levar os animaizinhos, o rebanho, para que eles possam ter alimentação boa de qualidade, com segurança e voltar para casa. Aí eu te pergunto, quando uma pessoa ela tem na cabeça a visualização do que é ser pastor no mundo hoje, é campanha, é dízimo, é trízimo, é oferta, é carnê especial, é compra o tijolinho, é compra a arca, é faça um voto, é desafio Deus. Esse cara está alimentando essas ovelhas com o quê? Com o que eles estão alimentando essas ovelhas? Então, quando eu me vejo nessa questão, na última pessoa que perguntou isso para mim, eu falei, cara, o que você quer dizer com pastor quando você pergunta se eu sou pastor? Porque a pessoa já tem uma imagem pré-concebida na cabeça. E quando nós ensinamos o texto aqui, e quando nós pregamos o que tem de ser pregado, e você realmente percebe aquilo que é falado, está escrito? Está escrito. Amém, é Jesus que falou, não interessa a minha opinião, está na Bíblia, certo? Mas com o que essas pessoas estão sendo alimentadas? Entende? Então, quando nós falamos a respeito da igreja grande, cheia de pessoas, se você está numa igreja dessa e a igreja tem um bom conteúdo e a igreja tem uma boa pregação, existem pastores que estão realmente focados na sua vida espiritual, vamos colocar do jeito que o crente entenda isso. Amém, glória a Deus, continue aí, ajude essa igreja a crescer, ajude a pagar as contas, ajude essa igreja, porque são poucas as igrejas. Sabe? A pessoa vai na igreja hoje para quê? Para ganhar isso, para ganhar aquilo, para ter, para receber, para crescer e acumular. Não é isso o evangelho. Entende? Olha o que Paulo diz aqui. Gálatas 2, 17 até o 20. Para que você consiga entender o que eu estou falando com você. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Lembra que o embate estava sendo a respeito dos judeus e não-judeus? Falamos isso desde o início. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Estou usando aqui a versão NTLH. Claro que não. Se eu, Paulo falando lá 2000 anos atrás, se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei eu estou morto. Morto pela própria lei. Eu fui julgado, e fui sentenciado e fui morto. Morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Entende a diferença? Então, a pessoa que diz, mas quer dizer que você, que nem o pastor falou aqui agora, você não quer então fazer a campanha? Você não quer então fazer a unção de Davi, a unção de Salomão, ou a espada de Davi? Para quê, meu amigo? O próprio Paulo está dizendo aqui, por causa de ter aceito a Cristo, por causa de ter se desvencilhado de todas as linhas de raciocínio e pensamentos da lei, as escolas e traduções da tradição judaica, ele largou isso tudo, como diz em Colossenses capítulo 3, eu considerei tudo isso como lixo para obter o sublime conhecimento de Cristo como o meu Messias. Então ele está dizendo aqui,
Se eu que lutei para poder quebrar, para destruir toda essa noção de lei, hoje, agora, voltar a construir novamente, aí, colocar um parêntese aqui, impondo às pessoas restrições de leis alimentares, dia de culto no Shabat, vestir dessa ou daquela forma. É disso que se tratava a reunião que estava acontecendo aqui, na igreja de Antioquia, certo? Fecha o parênteses. Então, se eu voltar a impor sobre eles as leis rabínicas, mais as 613 leis da Torá, escrita por Moisés, então fica claro que da primeira vez eu infringi a lei. Então não é a lei que vai me amparar, não é a lei que vai me resguardar. Mas uma vez eu estando morto na lei, porque por aceitar a Cristo, na mentalidade deles daquela época, eu quebro a lei, e eu fui julgado pela lei, eu fui sentenciado pela lei, eu estou morto para a lei, eu estou morto para o mundo. A lei não tem direito sobre o morto. A lei não tem direito sobre a pessoa sentenciada. Já acabou, cumpriu a lei. E ele fala, hoje já não sou eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. É Cristo quem vive em mim. Certo? Então, voltando àquele papo que eu estava no início, falando a respeito de ser pastor ou não. Eu sempre digo para as pessoas, se você acha que ser pastor é você jogar um óleo de cozinha na cabeça, fazerem oração para você, pagarem um salário para você estar lá na igreja e você viver daquilo, então eu não sou pastor. Agora, eu tenho uma unção de pastoral, vamos colocar dessa forma, uma unção pastoral para ensino. Ok, maravilhoso. Então, nesse ponto de vista, eu sou um pastor. Porque eu estou aqui diante de vocês, sem máscara nenhuma, nós estamos ensinando a palavra do jeito que foi escrito. E, irmão, dá um trabalhão fazer isso aqui. Porque a gente vai no grego, a gente pega palavra por palavra, a gente vê o sentido, a gente lê comentarista, a gente lê estudo, sabe? Você lê pessoas tipo Whitefield, você lê pessoas tipo John Piper, R.C. Sproul, você lê pessoas como... Qual que é aquele outro que a gente leu? Jesus... Enfim, uma infinidade de estudos para que a gente possa chegar o mais próximo possível do pensamento do autor da carta, para chegar aqui e expor para você o Evangelho e dizer o que está escrito que simplesmente hoje você lê. Com uma tradução Nova Almeida, revista atualizada, certo? A século 21, por exemplo, Almeida para Todos. Ou você pega a nova versão NVI, que é a última que lançou, acho que ano passado. Você pega a NTLH ou a Bíblia para Todos, que é uma ótima versão BLT, Bíblia Livre para Todos. Você entende isso com facilidade. Vou pegar minha Bíblia e vou rasgar o Velho Testamento e vou jogar no lixo, já que a gente não usa. Você, por acaso, vai na biblioteca e incender os livros que estão lá? Eles não servem para você por alguma coisa? Meu filho, minha filha está estudando a história de Portugal. Já aconteceu aí, sei lá, 500, 1000 e tantos anos atrás. Para que eles estão estudando isso então, já que a gente está no século 21? Porque conhecimento é necessário. Se você não estuda a história de um país, se você não estuda a história de um povo, você está fadado a cometer os erros que eles cometeram. Então é por isso que nós consideramos que a Bíblia, como diz Paulo, quando ele escreve, acho que é a primeira ou a segunda carta a Timóteo, ele fala toda a inscrição, toda a sagrada letra, toda a sagrada Bíblia, ela é útil. Ela é inspirada por Deus, ela é usada para ensinar, para chamar atenção, para corrigir, para instruir em justiça. Então é disso que se trata o Evangelho. Olha o que acontece aí conosco. Exatamente. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Olha aqui 2 Coríntios aí, 5:17. Tão claro como a luz do dia. Está escrito aqui. Pega uma Bíblia com a linguagem. Se você gosta daquela Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Corrigida Fiel, que tem uma linguagem mais poética, uma coisa mais, uma tradução menos dinâmica, uma coisa mais forte, leia nessa Bíblia. Mas eu aconselho você, use outras versões, sabe? Aqui, para nós, a gente tem acesso a uma versão que no Brasil acho que ainda não chegou, que é Sociedade Bíblica Inglesa, alguma coisa assim.
Bíblias para a Europa, vai no site que você vai ver. Se você não consegue ter a Bíblia em mãos, mas pelo menos você consegue ler online. Ela é uma Bíblia traduzida diretamente do grego e do hebraico para o inglês, diretamente. Então já não é mais a Sociedade Bíblica do Brasil, já não é mais a Almeida, Revista Atualizada, é uma outra sonoridade. Com uma linguagem simples, sabe? Para que você consiga entender, para que você consiga debulhar isso. Olha o que está escrito no texto, só leia o texto comigo, só leia. 2 Coríntios 15:17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tecla SAP, vou traduzir agora para a Bíblia do crente. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, queridão, você está querendo viver na lei para quê? Você quer executar mandamento de lei para quê? Não faz sentido. Não faz sentido, porque a lei não justifica ninguém. Então, quando nós falamos aqui que nós somos igreja e temos que pregar o evangelho, não rasgue o Velho Testamento fora, porque você vai conseguir enxergar Cristo no Antigo Testamento, você vai conseguir enxergar Cristo nas linhas de Gênesis, você vai conseguir ler Jesus no livro de Josué, você vai conseguir ler Jesus em Provérbios e você vai conseguir fazer uma ótima pregação do reino de Deus, da graça de Deus, até em Eclesiastes se você quiser. Mas a questão é, pregue o evangelho, abra a tua mente, saia dessa visão minimalista. Jesus não salvou você para você ficar rico. Jesus não salvou você para sua empresa descolar. Nós sabemos que existem pessoas que vão se dar bem na vida. Por quê? Não sei, irmãos. Não sei. Por que tem crente que passa dificuldade? Por que tem crente que anda de Porsche? Não sei. Mas Deus quer assim. Amém? Posso ouvir um amém? Então, quer dizer, não é para isso. Não use o evangelho como moeda de barganha. Não use, o evangelho como moeda de troca. Aceite que você foi salvo, remido e liberto pelo sangue de Cristo. Viva o evangelho. Adore a Deus pelo que Ele já te deu, que é a sua salvação, que é a certeza de que você vai morar eternamente com Ele. Amém? Então preste bem atenção, você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. As coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Vai ficar com vontade de ver o próximo vídeo. Vai. Da justificação pela fé. Você viu que é tão simples, irmão. Aqui nós estamos falando de dogma, nós estamos falando de igreja. É Bíblia, Abre a sua Bíblia e acompanha. É Bíblia, ponto a ponto. Você tem total liberdade. Total liberdade. Você pode perceber que aqui embaixo a gente não bloqueia os comentários. A gente não bloqueia. Você pode escrever o que você quiser aí embaixo. Você tem total liberdade para ler os textos que a gente está dizendo aqui e falar assim, aqui vocês leram errado. Olha aqui, vocês interpretaram errado. O texto tal. Faça isso. Acompanhe com a gente o texto. É simples. Não tem dificuldade nisso. E nós vemos no próximo vídeo. Já é o último, é o final? Temos mais aí um vídeo 4, Exatamente. Estamos falando a mesma coisa. Sempre. Justificação pela fé. Pela fé. Amém, irmãos? Eu, da minha parte, eu te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida. Amém? Nos vemos no próximo, se Deus quiser. Até a próxima. Amém.